Olá, pessoal. Bom, eu resolvi alterar um pouco a modalidade dessa segunda semana em relação à nossa aula para poder facilitar o entendimento em relação ao conteúdo, tá? A ementa ela sofreu algumas alterações, o plano de curso justamente para poder atender a todos. E essa semana, como sendo a aula 2, nós iremos falar sobre a farmacocinética e a farmacodinâmica, tá bom? Eu tenho aqui um suporte, tá bom? Tanto uma lousa pequena, né, que eu ganhei de presente, que é essa daqui, né? Que vai me ajudar caso eu precise fazer algum tipo de demonstrativo para vocês. E também os slides, que aí eu vou utilizar aqui, vocês terão acesso, claro, porque esse material já foi previamente encaminhado para vocês, tá bom? Bom, então, farmacocinética e farmacodinâmica, né? O que falar desse assunto? É importante que a gente tenha uma consciência, um entendimento, né? Sempre que a gente vai falar de um tema, do significado da palavra. Quando a gente fala da palavra, a gente consegue associar a todo um conteúdo. E aí, quando a gente fala de farmacocinética e farmacodinâmica, a gente está falando de duas coisas. A gente está falando de movimento e a gente está falando de ação. Então, ação e movimento, tá? A primeira delas é a farmacocinética. O que é o significado? O que significa farmacocinética? A gente sabe que, dividindo a palavra no meio, a gente vai ter aí fármaco, que é medicamento, que é uma substância química, que é utilizada, como a gente viu na aula anterior, utilizada para um fim terapêutico, com uma propriedade terapêutica, e cinética, que está relacionada ao movimento. Quem nunca ouviu falar desse termo, né? na física, no período fundamental e médio, ensino fundamental e médio, né? Então, quando a gente fala em farmacocinética, a gente está falando de movimento. E eu vou ler o conceito para vocês, tá? Que é a definição. Processos que o organismo desempenha com o fármaco. O que é esse processo? Esse processo é um movimento, né? E diante desse movimento, a gente tem a definição aí da farmacocinética. Então, é o percurso pelo qual esse medicamento ele vai permear em nosso organismo. Tem um sistema que é muito conhecido, né, principalmente na área da farmacologia, que é o ADME. Né? É assim mesmo, ADME, que é o ADME. Eu vou mostrar para vocês aqui, né, vou escrever, que eu adoro um quadro, né, que é ADME. Tá? Então, não sei se vocês conseguem visualizar, mas é o ADME, tá bom? Então, para cada significado, para cada letra dessa, existe uma ação, tá? A primeira dela é o A. A primeira delas, né, é o A. Essa sigla, ela representa um sistema. Esse sistema é sequenciado. Então, se a gente tem o A, que significa o quê? Absorção. Então, a gente está falando de via de absorção de medicamento, tá? Claro que a gente vai ter um outro momento para poder falar das vias de administração. Mas, então, a gente está falando ADME. A absorção. O que vai ser o D? O D vai ser a distribuição, ou processo de biotransformação também, tá? Logo em seguida eu tenho o metabolismo, né? O metabolismo é a transformação desse medicamento, como ele vai ser transformado em nosso organismo, tá? E, por fim, a excreção. Então, quais são as etapas principais nesse contexto, né? A absorção, que vai considerar a via de entrada desse fármaco no organismo. Em seguida, nós teremos aí as duas etapas, que é a distribuição e o metabolismo, né, que é o processo de biotransformação, e, por fim, a eliminação desse fármaco, que vai ser representado através da excreção, tá bom? Bom, então se a gente sabe que farmacocinética é o movimento pelo qual, o percurso pelo qual o medicamento ele vai percorrer o nosso organismo, a gente pode considerar um segundo termo que é muito usual dentro da farmacologia, que é a farmacodinâmica, né? Então, quando a gente fala em farmacocinética, a gente fala de movimento, de percurso, e dinâmica, então a gente vai falar de ação, a ação desse medicamento dentro do organismo, né? Qual seria o propósito desse medicamento? A gente fala que é o mecanismo de ação. Esse mecanismo de ação é a função desse organismo, desse medicamento, diante do quadro patológico que vai ser apresentado. Por exemplo, diante de uma cefaleia, qual será o mecanismo de ação de um determinado medicamento? A analgesia. O princípio é
aliviar a dor, certo? Bom, trazendo uma proximidade em relação à definição da farmacocinética, a gente pode dividir a palavra também ao meio. Fármaco, substância química, dinâmica seria o mecanismo de ação, a ação desse medicamento no organismo. Observem que são palavras, são termos que não podem ser dissociados. Eles estão juntos, tá? Porém, quando a gente fala em farmacocinética, a gente precisa lembrar do ADME, tá bom? Que é o sistema pelo qual serão divididas as etapas desse medicamento, dessa ação medicamentosa, tá bom? Lembrando que o mecanismo de ação é uma coisa e a ação do medicamento, o percurso do medicamento é outra coisa, tá? Então eu tenho farmacocinética, que é o movimento, o percurso, e a farmacodinâmica, que é o mecanismo de ação, o princípio ativo desse medicamento no nosso organismo, tá? Água. Hoje vamos dar seguimento, tá? Bom, então a gente já sabe diferenciar farmacodinâmica de farmacocinética, farmacocinética de farmacodinâmica. Então a gente fala de movimento de ação, movimento, ação, movimento, ação, cinética, movimento, dinâmica, ação, tá bom? Bom, farmacocinética, ela é um tipo de termo, é uma área da ciência farmacológica que vai tratar principalmente desse trajeto que o medicamento, a substância química vai percorrer. Bom, eu trouxe aqui alguns conceitos que vocês vão poder acompanhar também. Eu vou tentar disponibilizar aí embaixo, né, no vídeo que aparece na bio do YouTube. O conceito da farmacocinética nada mais é do que todo o percurso que a medicação faz no corpo humano. Desde a absorção, distribuição, metabolismo e excreção, que é o final, né? Só que antes da excreção a gente sabe que a ação metabólica vai ser exercida, que é o processo farmacodinâmico, é o mecanismo de ação, tá? Quando ingerimos um medicamento, seja por via oral ou intravenosa, o nosso corpo realiza todo um percurso devido à medicação absorvida. Então não tem como falar de farmacocinética se não falar de via de administração, tá? O que recebe o nome de farmacocinética, então movimento, trajeto, tá? Farmacocinética, trajeto, não tem como dissociar. Bom, é toda a ação que a droga administrada pelo organismo sofre ao ser absorvida. Que ação seria essa? Tá? Então a gente tem que considerar dois termos aí, que é a distribuição e o metabolismo, que vai compor o processo de biotransformação. Tá? Essa biotransformação ela é parte do processo que vai compor até mesmo a eliminação, o processo de excreção, que é a última etapa desse processo medicamentoso, desse processo farmacocinético. Tá? Vamos colocar assim. É importante considerar o ADME porque quando a gente fala em farmacologia, né, a gente precisa compreender alguns aspectos. Quem já trabalhou na área hospitalar ou quem conhece um pouco da área hospitalar vai poder entender que muitas vezes um medicamento, até que ele possa agir, ele vai ter um gap, um espaço de tempo pelo qual ele vai exercer ou desenvolver essas etapas, né, do ADME, do sistema ADME. Tá? Então, esse tempo, esse gap vai ser suficiente, vai ser responsável para que a gente possa compreender a ação daquela medicação. Bom, na farmacocinética eu tenho aí 3 conceitos importantes, né, que a gente já trabalhou, inclusive, e que a gente precisa ter conhecimento diante do conteúdo, que é remédio, que é qualquer recurso utilizado para fins terapêuticos. Então, esses remédios podem tanto ser um medicamento, como podem não ser um medicamento. Quando a gente fala em medicamento, a gente está falando de produto farmacêutico usado com fins terapêuticos, ou seja, os fármacos. Então, se passa por um processo bioquímico, por um processo químico e também por um método científico, a gente considera como um medicamento, tá? Ou seja, ele é apropriado para o uso. É importante a gente considerar que nem todo medicamento... Aliás, que todo medicamento ele passa por um processo, um método científico, que é o que vai garantir a sua eficácia. Tá? Por exemplo, quando a gente está com, sei lá, precisa relaxar um pouco, né? O que a nossa vovó faz? Um chazinho de erva cidreira. Nossa, é uma delícia, né? Ou capim cidreira, enfim, capim santo, lá na Bahia se fala muito.
E esse chá, ele tem propriedade relaxante. Mas qual é a comprovação científica de que, de fato, aquela erva que vai ser utilizada tem essa propriedade relaxante? Compõe, então, um remédio, né? É indicado, mas não existe uma comprovação efetiva, científica, de que, de fato, aquela medicação, aquele remédio, né? aquela substância, ela vai exercer uma eficácia no nosso organismo. Ao contrário do medicamento. O medicamento, então, a gente pode considerar que esse medicamento é de fato, ou seja, ele exerce uma propriedade terapêutica no nosso organismo. Por quê? Houve a comprovação, houve testes até que essa medicação, que essa substância química fosse disposta no supermercado, tá? A calça tá caindo, coisa boa, né? Já no caso do fármaco, a gente está falando de substância quimicamente definida, certo? Com ação biológica, com atividade biológica, né? Nesse caso, o medicamento seria stricto sensu e o fármaco lato sensu, tá? Um tem abrangência geral e o outro vai ter uma abrangência específica. Então é importante que a gente tenha ciência e contextualize, né, esse assunto. Porque quando a gente fala desses três termos, é importante que a gente possa separar. É gradativo, né? Então, enquanto que o remédio ele não vai ter uma propriedade definida, porque não passou por um método, muitas